Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Na nossa reflexão de hoje, falaremos sobre o Jó. Muitos dizem que a história de Jó é uma história de sofrimento, mas quero te convidar a ver com uma outra ótica, para mudar sua visão e descobrir aqui uma linda história de amor. Antes de entrar na história de Jó, vamos desvendar um mistério sobre a presença de Satanás entre os anjos. No livro de Jó, no capítulo 1 e versículo 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Perceba aqui nesse texto que Satanás tem acesso livre a dois lugares e um acesso limitado a um terceiro. O primeiro lugar que ele tem acesso livre é a terra, o segundo lugar, ao rodear a terra, e o terceiro, que é um acesso limitado, é ao lugar celestial. Existem no mínimo 3 céus. Satanás foi expulso do céu, é claro, você sabe disso, mas parece que ele não foi privado dos outros céus. Podemos ver isso mais claramente no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel está aqui dialogando com um anjo, e esse anjo diz que Deus estava ouvindo Daniel desde o primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia o resistiu por 21 dias. Veja que esse príncipe do reino da Pérsia não é um homem comum, porque um homem comum não impediria um anjo cheio de poder de cumprir a sua missão. Perceba que se trata de anjos caídos batalhando com os anjos fiéis de Deus. Satanás se apresentou junto com os anjos no livro de Jó. Mas o que de fato Satanás fazia ali no lugar celestial? Agora vamos descobrir isso no livro de Zacarias. O que será que Satanás estava fazendo ali no lugar celestial, junto com os anjos se apresentando diante do Senhor? Zacarias capítulo 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou um sumo sacerdote, Josué, diante dos anjos do Senhor, e Satanás, à sua direita, para acusá-lo. Vamos ler novamente. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante dos anjos do Senhor, e Satanás, à sua direita, para acusá-lo. Exatamente. É exatamente isso que Satanás estava ali para fazer diante de Deus. Satanás estava ali para acusar o Jó, descredibilizá-lo diante do Senhor. Então, qual era a acusação que ele estava trazendo ao Senhor a respeito de Jó? Aqui a acusação era uma só: Jó não te ama como o Senhor pensa. Eu duvido que esse Jó te ama mais do que uma lista que eu quero trazer aqui. E ali Satanás pede autorização para tocar na vida de Jó. E ali Satanás vai tocar nas riquezas e vai tocar nos filhos. Essa ação do diabo com autorização de Deus, ela tem 2 estágios. Num primeiro estágio, Jó perde todas as suas riquezas e Jó perde os seus 10 filhos. Mas algo surpreendente começa a acontecer, porque a acusação é a seguinte: eu duvido que Jó ele ame mais o Senhor
do que as suas riquezas. E Satanás entra em ação e Jó perde tudo o que ele tem. Perde os bois, perde as ovelhas, os gados, toda a riqueza que Jó havia adquirido. Naquele instante, Satanás destrói tudo e Jó permanece amando a Deus. Num segundo ataque, seus filhos estavam num banquete, um muro cai sobre eles e todos morrem. E mais uma vez agora Satanás vai acusar, dizendo: eu duvido que Jó vai amar mais o Senhor do que os filhos. Pode ter certeza que agora o Senhor vai ver com os teus olhos de que Jó não te ama como o Senhor pensa. E Jó, ao receber a notícia que todos os seus filhos tinham morrido, Jó permanece amando a Deus. Isso faz com que uma segunda reunião, um segundo encontro aconteça entre Deus e Satanás. E Deus logo diz: e aí, Satanás, você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a mim? E Satanás disse: realmente eu tenho visto, mas uma última coisa, eu duvido que Jó ame mais o Senhor do que a ele mesmo. Deixa eu tocar na saúde dele. E Deus permitiu mais uma vez, e ali Satanás foi enfurecido como a sua última atacada, como o seu último segundo de jogo, e ele toca na saúde de Jó. E Jó agora está com o seu corpo coberto de uma enfermidade terrível, que o faz coçar as suas feridas com telha. A sua mulher, olhando para Jó naquela situação, já tinha perdido as riquezas, tinha perdido os filhos, e agora está vendo o marido totalmente destruído. Nós não sabemos, mas talvez ela se sentia culpada por tudo aquilo. Culpada no sentido de ver o sofrimento dos filhos de Jó, e a Bíblia não demonstra em nenhum momento que Satanás havia tocado nela. Imagina uma mulher, talvez com saúde intacta, vendo tudo em sua volta ruindo. E ela vai dizer: Jó, que mais você vai esperar? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Talvez naquele momento mostra que Satanás não havia tocado fisicamente nela, não havia destruído nada nela, mas que estava usando a sua boca para uma última cartada. Quem sabe se ele ouvir a voz da própria mulher dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre, ele o faça. E Jó permanece amando a Deus. Por isso que a história de Jó não veja só como uma história de sofrimento, mas veja como uma história de amor. Jó passou por todas as provas de amor e em todas elas a sua nota foi 10. Isso nos faz refletir sobre como temos amado ao nosso Deus. Saiba que não podemos colocar a responsabilidade sobre Satanás. Eu não consigo porque o diabo se levanta contra mim. Jesus já resolveu o nosso problema com Satanás. Olha o que a palavra do Senhor diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Ele, Jesus, despiu os poderes e as autoridades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Quando o Senhor Jesus, ele morre na cruz, Jesus, ele vai destruir, ele vai, como diz aqui, expor, ele vai triunfar, ele vai vencer a Satanás e os seus anjos caídos. Mas que tipo de vitória é essa? Ele destrói, destrona Satanás desse lugar celestial. Ele destrói as possibilidades que Satanás tinha de nos acusar diante do nosso Deus. Mais um texto falando sobre isso, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O grande dragão, a antiga serpente, que é chamado de Diabo e Satanás, foi lançado fora da terra e ouviu uma grande voz do céu dizendo: agora está realizada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite, foi lançado fora.
1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, mediante a morte, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, por temor da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Perceba que em todas essas passagens demonstra Cristo triunfando sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Eu não sei em que condição você se encontra, mas saiba que Cristo, quando ele morreu na cruz, ele destronou a Satanás. Ele tirou do diabo todo o seu poder para nos escravizar. A porta da prisão, ela está aberta. Basta que eu creia no que o Senhor Jesus fez por mim. Eu não preciso fazer nenhuma penitência. Eu não preciso fazer nenhum sacrifício, porque Cristo se sacrificou por mim. Basta que eu creia, me entregue a Ele, ame a Ele, para que fique mais uma vez provado, não só por Jó, mas fique provado por mim, fique provado por tantos outros irmãos, que nós amamos a Deus em primeiro lugar. Por isso a palavra diz: busque ao Senhor. Busque ao Senhor o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. E estas coisas serão acrescentadas. O texto, ele não abre todas as coisas, mas ele abre estas: comer, beber, se vestir, morar. As 4 necessidades do homem são supridas quando nós colocamos o nosso Deus em primeiro lugar. Em Jó 42, Deus muda a vida de Jó. E Jó, ele recebe o dobro de tudo que ele tinha conquistado. Porque Jó demonstrou: eu amo a Deus. Eu quero finalizar esse devocional hoje fazendo uma oração. Ore comigo. Talvez você, diante dessa história, se sinta muito menor do que Jó, se sinta incapaz de fazer o que Jó fez. Saiba que você não está sozinho, mas saiba que o Espírito Santo é aquele que veio tornar a nossa vida perfeita diante de Deus. As orações ruins que fazemos, Ele conserta. Os pensamentos ruins que podemos ter, Ele transforma. Ele transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Ele é o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir nessa vida para a eternidade. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, meu Pai, diante do Senhor. Diante dessa palavra, Pai, aprendemos que o mundo espiritual, ele é tão real como esse que podemos tocar. E no mundo espiritual, Pai, por muito tempo, Satanás tinha o poder de aprisionar, o poder até, Senhor, de atrapalhar o homem de chegar até o Senhor. Mas o Senhor enviou teu Filho amado. O Senhor enviou teu Filho Jesus. E agora, com o teu Filho Jesus, não há necessidade de que um anjo tenha que batalhar. Não, Senhor. Ô Espírito Santo, não tem mais essa necessidade. A necessidade que o Daniel teve de vir um anjo, porque não tinha conexão. Satanás tinha tomado os céus com seus demônios para que a mensagem não viesse. Mas a tua palavra diz que ao morrer na cruz, o Senhor Jesus destronou, aniquilou, triunfou sobre o diabo. E hoje, meu Deus, o diabo não tem mais esse poder sobre a nossa vida. Somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje somos livres para escolher, para decidir ficar ao teu lado. Oh, Espírito Santo, só pode dizer ter livre arbítrio
Aquele que está com o Senhor. Aquele que diante do mal pode dizer: eu não vou escolher pelo mal, mas vou escolher pelo bem, porque eu tenho livre arbítrio. Mas aqueles que não estão em Cristo ainda, por algum motivo, por uma falta de decisão, esses, infelizmente, ainda estão presos dentro de uma cela com as portas abertas. Porque nunca mais Satanás pôde ter acesso à chave para trancar essas portas, porque a chave, oh Senhor, a chave está nas tuas mãos. O Senhor é que tem poder, a tua palavra diz no livro de Apocalipse. O Senhor é aquele que tem a chave. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E para aquela igreja, o Senhor diz: olha, eu abri uma porta para vocês. Eu abri uma porta da salvação, uma porta dos céus. Pai, nos ajude a te amar. Nos ajude, Pai, a andar com integridade e retidão diante do Senhor. É o que eu te peço. Que esse devocional possa ter alcançado vidas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.